Pasolini diagnosticou a sociedade do vazio à nossa volta, mostrando como a estética da degradação se manifesta em cada detalhe. Essa degradação, para ele, era um genocídio cultural, a perda silenciosa daquilo que nos define como humanos. A moderna sociedade esconde a sua decadência atrás de um véu de superficialidades, mascarando o verdadeiro vazio que nos desumaniza. Desde o consumo desenfreado e a cultura do imediatismo até a superficialidade das interações sociais, cada aspecto da vida contemporânea parece estar envolto em camadas que dificultam a percepção da verdadeira ausência de substância. Com a ascensão das redes sociais e a valorização das aparências, a profundidade das experiências humanas é cada vez mais sacrificada em prol do entretenimento e da aceitação social. Como Marshall McLuhan disse, nós tornamo-nos o que fazemos, e essa transformação leva-nos a questionar: onde reside a autenticidade no contexto de um mundo onde cada gesto é amplificado através da lente da performance social? O que observamos é uma sociedade que prioriza a instantaneidade sobre o significado, criando momentâneas ilusões de conexão enquanto se afastam da profundidade das relações humanas. À medida que a superficialidade se torna a norma, as verdadeiras interações, caracterizadas por empatia e compreensão, são reduzidas a meras ocorrências virtuais. Esta nova realidade assemelha-se a um espetáculo, onde cada um desempenha o seu papel, e a verdadeira essência do ser humano vê-se eclipsada por rostos polidos de filtros digitais. Por um lado, a facilidade de conexão traz novos horizontes, mas por outro lado, levanta uma importante questão sobre o que está a ser sacrificado em nome desse progresso efêmero. A verdadeira degradação cultural, portanto, vai além do visível. Ela permeia a alma da sociedade, desnudando a essência do que significa ser humano, num mundo onde imagens vêm e vão, mas a conexão genuína parece estar a perder-se. Esta realidade faz-nos refletir: estamos a viver ou apenas a desempenhar um papel nesta sociedade do vazio? Pasolini, frequentemente lembrado pelas suas criações cinematográficas, foi o astuto denunciante de uma crise cultural silenciosa que poucos reconhecem. A sua obra explora a tensão entre o sublime e o banal, revelando a hipocrisia de uma sociedade que prefere ignorar a sua própria degradação. Ele tornou-se uma voz proeminente ao criticar o consumismo desenfreado que despersonaliza o indivíduo e o reduz a mero espectador da própria vida. Como Pasolini afirma, o que é mais triste é a indiferença dos homens. Este descompasso entre o que somos e o que a sociedade espera que sejamos impõe um silêncio ensurdecedor sobre as realidades da nossa condição humana. Essa indiferença traduz-se na apatia perante a estética da degradação que se torna normal. Em tempos de rápidas transformações, a sua crítica traz à tona a questão crucial: por que o sofrimento do outro é frequentemente ignorado? O universo de Pasolini convida à reflexão sobre o papel da arte e da crítica social num mundo que tende a silenciar vozes dissidentes. Por um lado, a sua obra desafia-nos a olhar além das superfícies e a confrontar a realidade de desprezo por aqueles que nos cercam. Por outro, examina como essa crítica frequentemente se torna uma luta solitária num mar de indiferença, onde poucos se dispõem a unir-se à busca por uma verdade mais profunda. Essa luta é uma convocação à resistência e ao resgate de valores genuínos que são fundamentais para a construção de uma sociedade mais empática. A pergunta que nos resta é: será que ainda há espaço para a crítica autêntica neste cenário de elitismo cultural e desinteresse generalizado? A verdadeira degradação cultural não se revela nas grandes narrativas, mas nos gestos cotidianos que fragmentam a nossa identidade coletiva. O cotidiano revela como a alienação e a fragmentação da identidade se entrelaçam num emaranhado de experiências superficiais. A cultura de massa, com a sua incessante oferta de produtos e serviços, tem a capacidade de desumanizar, transformando a rica tapeçaria da experiência humana em padrões de consumo repetitivos e pouco inspiradores. O progresso da tecnologia proporcionou formas inovadoras de comunicação, mas ao mesmo tempo, essas novas maneiras de interagir têm efeitos devastadores sobre a nossa capacidade de nos conectar de verdade. Como Zygmunt Bauman observou, a modernidade é uma condição do tempo que nos torna fluidos e instáveis. Estar constantemente em contato sem se comprometer realmente
resulta num tipo de relação efêmera, onde a verdadeira essência do outro parece secundária. A identidade coletiva fragmenta-se em múltiplas facetas, cada uma delas desconectada e incapaz de formar uma unidade coesa. Por um lado, isto pode ser visto como uma exploração da diversidade, mas por outro, também pode preocupar-nos em criar ambientes nos quais a solidão e a superficialidade predominam. A fragmentação da identidade pode, assim, gerar um vazio ainda mais profundo, levando a uma busca por pertença que muitas vezes se mostra insatisfatória. Isto levanta duas questões cruciais. Estamos a arriscar perder a essência do que nos torna humanos ao permitirmos-nos ser consumidos por essa cultura desumanizadora? Ou conseguiremos unir-nos numa nova narrativa que aproveite as oportunidades de conexão sem perder de vista a nossa identidade coletiva? Muitos defendem que a modernização preserva a nossa herança cultural, ignorando como essa evolução pode corroer as bases da nossa humanidade. A narrativa moderna, muitas vezes, baseia-se na crença de que o progresso é sinônimo de prosperidade e que a tecnologia pode simultaneamente preservar a cultura. No entanto, essa noção é ingênua. O verdadeiro custo dessa modernização é frequentemente esquecido. Como Adorno e Horkheimer afirmaram, a indústria cultural transforma a arte em mercadoria. A cultura, que deveria ser um reflexo da nossa humanidade, torna-se uma mercadoria tratada como produto de prateleira, sujeita ao capricho do mercado. Por um lado, essa mercantilização permite uma disseminação da cultura em escala global, enquanto, por outro lado, coloca em risco a autenticidade e a diversidade que compõem o rico tecido da experiência humana. O impacto desse fenômeno é devastador, levando a uma homogeneização das expressões culturais que se traduzem em experiências vazias. Assim, escolas de pensamento que consideram a modernização uma conservadora do patrimônio cultural devem confrontar-se com a dura realidade. A preservação da cultura não pode ser apenas uma reflexão superficial, mas deve envolver um compromisso mais profundo com a complexidade da experiência humana. Se ignorarmos essa reflexão, não perderemos apenas a cultura. Perderemos a nossa capacidade de sustentar a humanidade num mundo cada vez mais dominado por padrões e condições industriais. A estética da degradação transcende o mero apelo visual, configurando-se como um reflexo profundo da desconexão social e emocional contemporânea. O que poderia ser considerado um movimento artístico ou uma crítica à banalidade da vida moderna, frequentemente se transforma num espelho que reflete a crise existencial do ser humano. Como Baudrillard observou, a saturação da imagem é uma nova forma de ausência. Neste contexto, a arte torna-se um veículo para explorar as interseções entre estética, cultura e identidade numa sociedade que se recusa a sentir. Por um lado, a degradação estética pode ser vista como uma expressão legítima de um mundo que se tornou excessivamente superficial e excessivamente perfeito. Por outro lado, essa estética leva inevitavelmente à alienação e à desconexão emocional. As representações dessa degradação nas artes contemporâneas servem como um grito implícito de desespero num mundo que parece cada vez mais indiferente ao sofrimento humano. A realidade é que essa desconexão cultural fortalece uma cultura de indiferença, criando uma parede invisível que nos separa uns dos outros, fazendo com que a compaixão e a empatia se tornem cada vez mais raras. Se não formos capazes de ver a beleza na imperfeição e o valor na dor, como podemos esperar construir relações humanas que sejam verdadeiramente significativas? Isto força-nos a reconsiderar. Será que a estética de degradação é realmente tudo o que temos na arte contemporânea, ou é um apelo à ação que nos convida a resgatar a humanidade que está a perder-se na rotina do consumo sem sentido? Reconhecer o genocídio cultural implica reavaliar as nossas interações diárias, restaurando valores que sustentam a nossa essência humana. O que Pasolini identificou como um genocídio subtil está enraizado numa perda significativa do legado cultural, que não é apenas sobre o que deixamos de lado, mas também sobre o que decidimos não passar adiante. Como ele próprio disse, a cultura é um bem coletivo, mas a indiferença transforma-a em sólido. Isolando deve ser nosso dever resgatar este bem perante a avalanche da cultura de massa. O impacto desse genocídio pode ser sentido não apenas em termos de arte e expressão,
mas também nas relações e na forma como abordamos a vida. Por um lado, existe uma necessidade urgente de lembrar e honrar as tradições culturais e os valores que nos conectam. Por outro, a luta pela restauração da essência cultural torna-se um terreno de confronto com o comodismo e a conformidade, que é tão prevalente na sociedade moderna. A verdadeira restauração não pode ser aplicada superficialmente. Ela requer um comprometimento profundo para integrar essas tradições na vida contemporânea de forma significativa e verdadeira. Isto levanta uma questão poderosa. Como podemos trabalhar juntos para garantir que as gerações futuras herdem uma cultura rica e cheia de humanidade, em vez de uma meramente economicista e consumista? Assim, é imperativo que nos unamos num esforço coletivo para resgatar e revitalizar a nossa herança cultural, dando voz às experiências que nos definem e moldam enquanto humanos. Tendo compreendido a essência do genocídio cultural adaptada com linguagem específica, a questão agora é: persistir na alienação silenciosa ou resgatar os elementos que nos definem como sociedade? Antes de irmos, como sabe, aquela pergunta simples, porém importante: como contribui para a preservação da sua identidade cultural no dia a dia? Se essa reflexão ressoou com algo profundo dentro de si, deixe nos comentários. Reconheço a urgência de resgatar a nossa essência cultural. Partilhe este vídeo com alguém que precise dessa reflexão. Deixe o seu gosto e inscreva-se para não perder os nossos próximos vídeos. Vemo-nos no próximo vídeo.